Muito bem, gente boa. Se eu podia começar. Ok, vamos ouvir. Vamos ouvir. Pepe, você tem uma boa audição? Tem? Por favor, fique em pé aqui. Gente, eu sou meio surdo, uso o aparelho nos dois ouvidos, mas você vai gritar a sua resposta e ele vai traduzir para mim e eu vou escrever aqui. Então vamos lá. Qual é a coisa mais difícil? Pode falar. Ok. Exemplo. Também tem boa audição, né? O cara está na primeira fileira. Como é que é? Fiscalização para ver se o ensino foi compreendido, aprendido e praticado. Fiscalização. Até aqui, né? Fiscalização para ver se houve aprendizagem. Muito legal. O que mais? Submissão. A coisa mais difícil para um homem fazer a respeito da criação dos filhos é submissão? A vontade de Deus. Promover a submissão. Vamos dizer assim? Muito bem. O que mais? Vamos, gente. Vamos. Perceber o que acontece dentro de casa. Porque às vezes a gente não enxerga o que está acontecendo. Perceber o que acontece dentro de casa. Enxergar. Perceber. Aí, perceber o que acontece dentro de casa, acho que nós temos que perguntar para a esposa, né? Porque às vezes nós somos tapados, mesmo não sabemos de jeito nenhum o que está acontecendo. Temos... O que mais? Alinhar a tua atitude à da esposa para conseguir. Ok. Claro. Então eu tenho que fazer um alinhamento homem-mulher, a respeito de procedimentos, a respeito de... O que aconteceu? Eu sou de cá, né? Eu pensei que minha aula ia ser difícil por causa da teologia e tal. Muito bem. Não, mas sim, o alinhamento, e você está falando que essa é a coisa mais difícil para o homem, ou seja, nós vamos dizer assim, mulher, senta aqui, vamos conversar quais são as regras que nós vamos usar na disciplina e na educação dos filhos e combinar esse negócio de direito para o filho, que é malandro e pecador, que ele vai jogar um contra o outro, isso é um fato, né? O que mais? Perceber as influências externas que o filho, a filha está recebendo e que nós não estamos achando que não é. Balancear tempo profissional e tempo familiar. Como é que é? Balancear o tempo profissional e o tempo dedicado aos filhos. Então, essa é a coisa mais difícil na criação de filhos, vamos dizer assim. Eu acho que é um ponto difícil, né? Muito bem. Agora, vocês querem saber a resposta certa? Obrigado, Pepe. A verdade é o seguinte, eu pesquei isso do livro do Merck e eu falei assim, eu sei que tudo que vocês falaram é corretíssimo, tá? Mas ele escreveu isso aqui, ó, que o mais difícil é eu, como pai, me comprometer a formar um aprendiz de Jesus. Ele usa a palavra aprendiz ao invés de usar de discípulo. Falei, cara, eu acho que é verdade. Porque, vou dizer assim, eu me comprometer a fazer o moleque ser discípulo de Jesus, vou dizer uma coisa, é uma coisa que começa pequeno, por exemplo. Já viu que hoje em dia tem esse negócio de pai
E mãe não quer disciplinar filho mais, né? Não quer disciplinar, porque, não, meu pai me disciplinou muito, eu achei que foi ruim, agora tem que ser mais light. E aí você tem aqueles filhos de 2, 3, 4 anos que são uns capetinha, você entendeu? Capetinha não, são desobedientes. Então, esses caras que a gente fica até com raiva, não consegue conviver, e não existe concordância entre pai e mãe sobre o que deve fazer, e nem concordância entre o que Salomão disse e o que o psicólogo disse, né? E aí nós vamos fazer escolhas, e nós não estamos dizendo assim, eu preciso começar a educar essa criança, desde pequeno, a ser um servo de Jesus, obedecer Jesus. Eu acho que essa é a coisa mais difícil, assim, como tese, mas isso inclui tudo aquilo que vocês falaram, porque para eu fazer um discípulo de Jesus, eu tenho que fazer essas outras coisas aqui, ó. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que ver se ele está submisso ou não, que submisso foi aquilo que ele falou lá atrás, ó, né? Cadê? Aqui, ó, sobre a obediência interna, tem, né, a submissão. Aí você tem que alinhar marido e mulher, você tem que perceber as influências externas, você tem que estudar a Bíblia, você tem um monte de coisa, e tudo nós achamos complicado para a gente fazer, cansativo, a gente cansa, a gente também é de carne e osso, e a gente fala, não, hoje eu não faço, hoje eu não vou fazer. Então, tem essas coisas também, tá? Então, vamos parar um momento agora e fazer uma oração. Pedir a Deus, ó, se eu conseguir sair dessa aula, pelo menos com esse negócio na cabeça, eu me comprometo a tentar fazer meu filho um melhor discípulo de Jesus, um aprendiz, ele aprende com Jesus. Nossa, ia ser fabuloso. Entendeu? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti, humildemente, Senhor, consciente de todos os nossos erros como pais, homens, dentro das nossas famílias, e suplicamos a Ti, e que Tu nos ajudes a renovar esse compromisso, de olhar para o meu filho, para a minha filha, como alguém que precisa ser um seguidor de Cristo, e eu fazer o que estiver ao meu alcance, Senhor, para que isso aconteça. Essa é a nossa oração, nós clamamos a Ti, nós suplicamos que Tu nos ajudes e não permita que a gente fique cansado nessa obra, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem. Nós precisamos estudar, para começar, esse texto de Juízes. Então, por favor, eu preciso de um leitor. Pepe, já que você está aí, olha lá e leia com voz alta, que você tem voz alta. Olha lá. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Pode parar. Ele serviu quanto? Todos os dias de Josué. Gente, presta atenção. Serviu o povo ao Senhor quanto tempo? Os dias de Josué. E quando Josué morreu? 110 anos. Não, mas quando ele morreu, eles continuaram a servir ou não? Não, leia o texto. Todos os dias de Josué é um. E depois? Todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, esses caras seguiram a Deus, e ele dá um tempo, seguiu, enquanto Josué estava vivo, depois que esse cara morreu, mais um tempo que aqueles anciãos que estavam junto com Josué, tá certo? E depois, aí faleceu Josué, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Então tá, então esses caras aqui de cima, eles morreram, tá certo? Esses caras morreram, Josué morreu, os anciãos morreram, aquela geração morreram. Agora pasmem o que ele diz sobre a próxima. Aí diz o quê? Uma outra geração se levantou, e aí diz o quê? E não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. São duas coisas que eles não conheciam. A palavra importante é conhecer. Eles não conheciam duas coisas. O que é? Conhecia o Senhor e as obras. Ele não conhecia o Senhor e não conhecia as obras. Vamos vir para trás. Esses caras, está vendo aqui de trás, eles viram as grandes obras. Os caras lá de trás. Bom, então, olha aqui que você tem. Você tem uns caras que estavam seguindo a Deus, seguindo ao Senhor,
a palavra é servir, estavam servindo ao Senhor, enquanto esse líder, Josué, estava lá. Aí esse cara morreu, mas tinha os anciãos, aí eles continuaram. Aí morreram os anciãos, morreu aquela geração, aparece uma outra geração. E aí tem essa frase, esses caras não conheciam Deus. Nós devíamos nos assustar com isso. Não conheciam Deus, nem as suas obras. Então eu fiz um desenho para você, tá? Então vamos lá. Nós começamos com as grandes obras na saída do Egito, tá? E quando você sai lá, essas grandes obras, que a gente chama de pragas, na verdade, ele é chamado de sinais e maravilhas, as maravilhas, as maravilhas, as maravilhas e sinais. Então, grande espanto, sinais, milagres. Então a gente fala das 10 pragas do Egito, mas é praga porque é coisa ruim, mas do ponto de vista de Deus é uma maravilha. Mas você pensa assim, as moscas, todo o Egito estava cheio de mosca, o sujeito andando a cavalo com a charrete lá, a mosca entrando na boca, certo? Mas tem um lugar assim que quando ele entrava em Gósen, não tinha mosca mais, já imaginou? Tinha um negócio assim, que o cara passou, acaba de trazer as moscas, aqui não tem mosca, só tem do lado de cá, é uma maravilha, é um negócio assim, espetacular, extraordinário, tá certo? Então, o povo viu, quem é que viu? Moisés, que é o cara que fez o negócio, Josué, que é a mão direita dele, e os anciãos daquele tempo, que eu estou chamando a geração laranja aqui, tá? E aí tinha a geração laranja, dividida em duas partes, os que tinham mais que 20 anos e os que tinham menos que 20 anos. Quando eles chegaram e mandaram os 12 espias, vocês sabem, né? Foram condenados os com mais de 20 anos, quer dizer, a turma laranja foi condenada, e o azul, que era com menos de 20 anos, eles foram mantidos. Eles tiveram, eu chamei aí, de contato imediato de primeiro grau com Deus e as obras. Eles viram Deus, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram, aquela criançada toda viu esse negócio, tá certo? Muito bem, morre, né? Eles foram ensinados, né? Esses líderes ensinaram a geração laranja e os filhos azuis, mas todos que tinham mais que 20 anos, eles não creram e morreram. Aí o que acontece? Aí sobra Josué, entra na terra prometida, Josué e os anciãos azuis. Os anciãos azuis são os caras que eram criança com menos de 20, mas que ao longo de 40 anos, agora tinham 60, e são os caras então que viram as obras, tá certo? E esses também ensinaram a sua própria geração, que era a geração azul, que envelheceu. Vocês estão me seguindo? Mas nasceu uma outra geração, que é a geração verde, tá certo? Essa geração verde não viu, ela só ouviu falar. Concorda comigo? Porque quem viu foi a turma da laranja e a turma do azul. Esse verde aqui, ele está ouvindo as histórias, quando a gente saiu do Egito, aquele negócio todo, tá certo? Aí você tem os anciãos azuis, porque Josué morreu. Sobrou os anciãos azuis, estão ficando velhinho, e os anciãos da turma verde, que estão sendo líderes, tá? E esses caras, né, são os novos líderes que surgiram lá dos filhos, né? E esses caras também morreram, os anciãos azuis morreram, só sobrou os verdes, tá? E aí também morreu toda aquela geração, e surge uma outra geração. Essa outra geração que surge, que então são os novíssimos anciãos. Nós não sabemos se ele está falando que esses anciãos aqui ainda existiam, nós não sabemos, tá? Porque eles eram, como é que eu vou dizer, ele diz assim, surgiu uma outra geração, não diz foi a próxima geração, nós não sabemos. Então, vamos dizer assim, que eu posso colocar uma interrogação aqui, eu não sei se esses caras estavam lá ainda, tá? Mas a verdade é que surgiu uma liderança logo depois, e esses caras aqui não conheciam a Deus e não conheciam as obras. Então eu tenho duas perguntas aqui. Quanto tempo se passou para surgir essa outra geração? Nós não sabemos, tá certo? Eu estou tentando dizer, pode ser a imediata? Pode. Mas pode ser que tenha passado mais duas, vai. Mas de alguma forma, a verdade é que esse povo que viu as grandes obras de Deus e conhecia Deus,
chega aqui uma geração que não conhece a Deus e não sabe nada das obras, não conhece as obras. E aí a segunda pergunta, por que que os caras que ouviram não transmitiram para a próxima geração? Então essa nós vamos discutir agora, mas antes, pode tirar a fotografia se quiser do quadrinho lá. Sai da frente. Muito bem. Muito obrigado por ter tirado a fotografia, só para ter esse momento fotográfico mesmo. Na verdade, eu dei essa figura bem bonitinha para o Alex, ele pode dar para os amigos dele, tá? Os inimigos, então, que façam fila para tentar conseguir. A pergunta é essa, discuta com a pessoa ao seu lado. Por que os caras não passaram para a próxima geração? Lembra, eles eram os anciãos. Eles eram os presbíteros da igreja, vamos dizer. Eles eram diáconos, presbíteros, pastores. Eles eram líderes da igreja. Eles eram líderes de pequeno grupo. Estou tentando aplicar para hoje, né? Mas eles não passaram para os filhos. Como é que é possível isso? Discuta. Por que os que só ouviram não transmitiram? Por quê? O que você acha? Faça uma listinha de razões. Pode conversar. Ok, vamos ouvir. Vamos ouvir. Ok, Pepe, você meu... Por favor. Por quê que eles não transmitiram? Vamos ver. Pode falar. Como é que é? Ficou obsoleto. Então, aqueles homens, aqueles anciãos, aqueles frequentadores de igreja, eles acharam que esse assunto não tem relevância. Como é que é? Se conforma com o mundo. Conformidade com o mundo. Eles passaram a trabalhar mais os interesses próprios, não tendo tempo para educar os filhos. Como é que é? Mais tempo para o trabalho do que para a transmissão dos valores. Gente, dá umas respostas um pouco menos bíblicas, vai, vocês estão assim... Idolatria é muito difícil. Uma coisa que eu posso usar no dia a dia, por que que um cara... Pensa em você. Você vem na igreja, você assiste o sermão, você não traz a Bíblia, você não anota coisa alguma e você não ensina seu filho. Por que que você faz isso? Não precisa confessar publicamente, é só... Não. Né? Eu vejo na nossa igreja as mulheres com um caderninho tomando nota e nós, barrigudos, assim, que nem eu, assim, ó. Não,
comigo é só mental. Eu já peguei o troço. Entendeu como é que é? Nós somos assim. Nós somos os caras que sabem. E nós não passamos para a próxima geração. Eu quero saber, então eu não quero falar idolatria, não quero falar assim, falta de consagração, por que eu não faço isso? Por quê? Vamos ver, porque os caras não fizeram, eles eram, vamos ver, Adalberto. Não tinham autoridade. Então, por que eles não tinham autoridade? Eles não tinham autoridade para falar. E eles perceberam isso assim, não, eu não tenho autoridade para falar, vou ficar quieto, porque fica mais hipócrita se eu falar. Isso aqui é uma coisa séria, nós sentimos isso. Por que eles não tinham autoridade? O que é que teve na primeira geração que talvez eles não tiveram, gente? Primeiro que eles não continuaram conquistando a terra, então já é uma desobediência. Como é que é? Não conquistaram a terra, desobediência. Essa geração não terminou de conquistar a terra, os povos continuaram. Não, tá certo. No sentido deles desobedeceram a Deus, desobedeceram Deuteronômio 6, que falava de Sim. negligenciar algumas coisas. Mas eles não eram anciãos do povo? Então eles eram religiosos, certo? Eles não iam na igreja todo sábado? O rabino não lia para eles o negócio lá? Entendeu? Então você vê como é que é o negócio? É assim, ó. É gente de igreja como nós. Mas os filhos não conheciam nem Deus e nem as obras. Mas vinham na igreja. Então, eu quero que ninguém falou, eu vou falar, tá? A experiência pessoal é um negócio muito importante. Aqueles caras tiveram uma experiência com Deus. Você já percebeu que quando você se converte do mundão, você tem noção, assim, não, eu fui perdoado, cara, eu tinha uma vida horrível. Agora não, eu nasci numa igreja evangélica. Meu pai já foi eu já sou crente da terceira geração. Que religião evangélica significa para mim? Às vezes muito pouco. Mas eu ainda quero ser eleito diácono, eu ainda quero ser líder de grupo, eu sei uma meia dúzia de história da Bíblia que eu posso contar de vez em quando, eu só não tenho a experiência. Então como é que eu vou passar para o meu filho? E você pode olhar isso aí, você pode pensar, não, vocês, todos nós, meu avô se converteu, meu pai se converteu, eu, por muito tempo, fui um cara de igreja só, como essa cadeira de igreja também. E talvez você seja isso. Aí você fala, eu não consigo impactar meu filho. Sim, porque você é vazio. Estou batendo muito forte ou... Não é comigo que você está falando. Muito bem, esse é o assunto, está vendo? Complicadíssimo, mas começa conosco, começa comigo. Pode sentar, obrigado. Vou te chamar daqui um pouco de novo. Então, o Merck entra nesse assunto de amnésia espiritual e ele usa o texto de Deuteronômio que todos nós conhecemos. Pepe, acho que se você sentar ali, você consegue ler sem eu sair da frente. Então vamos lá. Não. Esse é um texto que eu quero usar para nos ajudar, porque o texto de Deuteronômio diz assim, havendo-te, pois, o Senhor introduzido, eu acho incrível esse texto, e vocês vão receber cidades que tu não edificaste, casas cheias de coisas que não encheste, e poços abertos que não abriste, e vinhais que não plantaste. E quando comerdes e te fartares, o que você vai fazer? Não é um texto forte? Cara, crescimento financeiro, social, pode nos afastar. Sabe por quê? Porque você não depende de Deus, você depende da sua inteligência. E esse cara diz assim, não, a gente conquistou a terra, nós estamos bem agora, e eu nunca fui um cara de oração, oração é meu pai que saiu do Egito, nossa, como esse cara orava, entendeu? Mas eu nem orei muito, já que recebi um terreno aí, que o Caleb deixou para mim, estou construindo uma vinha, estou indo bem, por que eu preciso ensinar isso para o meu filho? Ele não precisa ensinar para o filho. Então, o Merck escreveu uma frase assim, será que o esquecimento do filho vem da noite para o dia? Não, dificilmente. A prosperidade e a
negligência dos pais em transmitir à geração seguinte as palavras e os feitos de Deus, dois termos muito importantes, as palavras e os feitos de Deus, cria um contexto favorável para a amnésia espiritual. E a criança nasce... Eu sou pastor há 40 e poucos anos, né, queridos? Então, uma vez eu tinha um sujeito da igreja que era filho de um líder, mas todo enrolado, cheio de dívida, negócio mal feito, gostava de surfar, tomava droga. Surfar não é pecado, tá certo? Surfar, tomava droga na praia, entendeu? E um dia alguém falou isso para outra pessoa, falou assim: nossa, o fulano de tal, filho do líder aí, tem uma vida totalmente depravada, transa não sei aonde, toma droga e tal. Quando ele ficou sabendo, ele virou para o cara e falou assim: pô, cara, você acabou com a minha chance de virar diácono. Esse cara é doido. Como é que nós vamos fazer esse cara virar diácono da igreja? Olha, na cabeça dele era uma coisa totalmente política. Se eu fizer um pouquinho de falar para os caras votar em mim e tal, eu viro um troço. Aqui, nessa coisa chamada religião que meu pai vem, eu também ganho um pedacinho. O que esse cara vai transmitir para o filho dele? Esse cara não tem nada, mas está na igreja, membro. Tá, não vamos falar de disciplina de membro, porque aí a gente fica nervoso, tá certo? Mas tá vendo como tem que tratar com a questão da religiosidade vazia? Vamos para frente. Aí tem um Salmo 78 que você começa a entender. Então, leia para nós. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Não é interessante ele citar o poder e as maravilhas que nós estamos falando desde lá de trás? Alguém viu alguma coisa diferente no primeiro versículo? Nós cantamos esse versículo de outro jeito. Alguém viu? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos. O que diz? Aos nossos filhos. O que diz o texto? Seus filhos. Seus filhos de quem? Gramática aqui. Os seus filhos é de quem? Não, eu como pai estou dizendo, o que ouvimos, nós aqui, estamos dizendo assim, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Seus de quem? Mas é interessante, né? É meio complicado, porque ele está falando dos seus filhos, dos nossos pais. Aí você fala assim, mas eu sou filho do meu pai, como estou falando dos seus filhos? É que a palavra hebraica é descendentes. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte: você tem o avô, vou fazer uma barbinha nele aqui, tá? Esse é o avô. Aí você tem o filho, aí você tem o filho do filho. E ele está dizendo: o que eu aprendi do meu avô, não encobrirei aos seus descendentes. Ele não está dizendo aos meus filhos, claro que são meus filhos, certo, queridos? Mas o texto está dizendo, sabe por quê? Porque na mente hebraica, eu tenho um compromisso familiar, é um negócio intergeracional. Meu pai, errando ou não errando, ele plantou uma semente, ele me contou umas coisas, e eu estou fazendo o compromisso de que eu não encobrirei isso para a sequência. Lembra aquele texto o homem de bem deixa herança para os filhos dos filhos? Tem um texto em Provérbios. Você vê como é que o homem de bem deixa herança não só para o filho do filho, que hoje em dia tem outro versículo que diz: o homem deixa dívida para os filhos, e às vezes deixa dívida para o filho dos filhos, tá certo? Dependendo de como ele gera o seu negócio. Ou eu mal e mal deixo alguma coisa para os filhos, espero que meu filho consiga fazer alguma coisa para o filho dele, mas você vê,
o Salomão, que era muito mais inteligente do que nós, ele está dizendo assim, não, cara, você tem que pensar lá na frente. Você tem que cuidar da sua herança para ir lá para frente. E a herança espiritual também. Então, eu quero tirar 2 lições desse versículo. E eu quero conversar um pouco, porque o assunto é complicado, tá? É a chamada pedagogia ou transferência intergeracional. Vamos escrever a palavra. Intergeracional. E o que eu chamo de a pedagogia comunitária. Por quê? Porque o pai pode ter morrido. O que o tio vai fazer? O tio vai se preocupar em passar para os descendentes. Nós temos na nossa cabeça, gente, um compromisso diante de Deus como homens, não são as mulheres, somos nós homens, de dizer assim, cara, eu preciso fazer de um jeito que eu consiga passar. Por exemplo, a minha irmã se divorciou, tinha 2 meninas, o marido foi para outro país, ela ficou sozinha. Quem que entrou? Meu irmão. Meu irmão não foi o pai, foi o tio, mas aquela preocupação de ser um homem presente e que passava junto com a minha mãe e tal, os avós e tal, mas a parte que ele tinha que passar. Então, essa intergeração, quando ele fala os descendentes dos meus pais, ele está incluindo mais gente do que só o meu filho. É o meu filho, é o filho do meu irmão, é o filho da minha irmã, os descendentes do meu pai. É intergeracional e é comunitário. Eu tenho que me meter na vida do outro lá. 5 minutos para terminar. Você acha, vou ser bem sincero, cara. Bom, nós estamos aqui na igreja. Seu filho lá na escola dominical se comportou mal. Professora ou professor que estiver dando aula vai dizer, moleque, menino, aqui ó, fica naquele canto lá, de castigo. Depois eu vou falar com seu pai, ou com a sua mãe. Quando a professora ou professor contar para você o que seu filho fez, você está do lado de quem? Você está do lado do seu filhinho, coitadinho, que é um incompreendido, e vai descer uma lenha no professor maduro e adulto? Ou você vai dizer assim, o professor deve estar certo, e esse cara pequeno aqui deve estar errado? Queridos, hoje nós estamos diminuindo na Igreja de Jesus Cristo, por causa do individualismo, toda a parte de ensino comunitário. Você não se meta com a minha família. E nós não estamos permitindo isso nem na igreja e nem nas nossas famílias. Então, uma vez eu estava com a família toda e meu sobrinho pequeno, 9 anos de idade, descaradamente, para enganar o outro cara, ele mentiu. Ele falou assim, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu estava perto e falei assim, ei, cara, você está mentindo. Aí a mãe sai correndo lá da cozinha, fulano, vem aqui, leva para o quarto. E aí eu fiquei pensando assim, o que ela falou no quarto? Falou, você é um mentiroso, desgraçado, tem que parar de mentir, senão eu vou te bater. Ou ela falou assim, olha, o teu tio é bravo mesmo, não liga não. O que ela falou? Eu não sei. Mas ela gostou que eu me intrometi ou não? A nossa educação, ela é familiar para os descendentes, no plural? Ou ela é só assim, ó, nós estamos no núcleo familiar e ninguém se meta, não quero professor de escola dominical, não quero pastor se metendo, não quero, agora eu quero assim, eu quero que seja o pedagogo, o psicólogo, o professor de escola não, professor de escola nós somos contra professor de escola, nós não respeitamos professor de escola, nós temos um outro momento na nossa educação, onde o professor está errado, o nosso filho é que é maravilhoso. E nós tratamos assim, queridos, não se meta na educação do nosso filho. Cara, eu estou tentando falar forte aqui, mas talvez estou falando forte demais, mas você põe a mão na consciência, porque é possível que você não esteja valorizando a influência
do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, de adultos responsáveis na vida dos seus filhos. Agora, quando o filho se desvia, quando o filho está com 16 anos, longe de Deus e tal, aí vem o pai pedir oração. E vem pedir para alguém conversar com ele. Você podia conversar com ele? Está difícil conversar com ele. Mas quando ele tinha 7, ok, vocês entenderam. Vamos para o intervalo. 10 minutos, voltamos. Ok, gente boa. Nossa aula termina às 11 horas. Eu coloquei aqui para despertar, eu vou até o último segundo, tá bom? Posso seguir? Então, lá, um texto conhecido. Ok, Pepe, leia para nós. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto tem criado problemas para nós, por quê? Não acontece isso. Porque o filho se desvia. Mesmo que o pai sendo fiel, o filho se desvia. E aí a gente fica com uma pulga atrás da orelha, dizendo, mas que raio de versículo é esse? Porque está dizendo que é assim, mas não é bem assim. Tá? Então, nós temos que aprender algumas coisas. Vamos ver aqui. Ó. Já estou no texto certo. Aí, ó. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Primeira coisa é entender a palavra ensina. A palavra ensina, no hebraico, é a palavra treinar. Isso é muito diferente do que só ensinar, porque a palavra ensinar, para nós, ela é meio intelectual, entendeu? Treinar é diferente. Você treina o filho, por exemplo, usar o pinico. Não é? Isso é treinamento, né? Repete, 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 até fazer cocô no lugar certo, certo? A gente faz isso, é treinamento. Então ele está dizendo, treina a criança no caminho. Agora, caminho significa apenas caminho, mas nós temos que fazer a interpretação. O que é caminho? Caminho não é pensamento, caminho é comportamento. Então, olha, é diferente. Você fala assim, ó, ensina o que a criança precisa pensar. Não. Treina o que a criança precisa fazer. Treina, 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 repete, 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 repete. O judeu entendeu isso muito bem. Ele entendeu que ele tinha que dar um tratamento de choque no filho, pelo menos por 13 anos. Por 13 anos, esse cara tem que memorizar o Pentateuco, ele tem que saber os versículos, ele todo sábado ele tem que perguntar para o pai por que nós saímos do Egito, e eu vou responder de novo, e ele vai saber de cor a resposta, ele tem que saber o voto. Então, gente, o judeu entendeu assim, ó, depois dos 13, meu filho, ele é responsável pela sua vida espiritual. O judeu entendeu que aos 13 anos você faz o bar mitzvah e você faz assim, ó, agora você lê a Bíblia, você interpreta e você segue e você é responsável. O que nós entendemos? Nós entendemos que a adolescência não tem fim. Conhece aquela história do filho adolescente que não queria ir na igreja? Filho que não queria ir na igreja. A mãe chega e fala assim, filho, levanta para ir para a igreja. Eu não vou. Não, você vai, não vou, não aguento igreja. Igreja é só de hipócrita, eu não vou. Filho, se você não for, vou buscar um balde d'água, eu jogo aqui em cima de você, você vai na igreja de qualquer jeito. Mãe, me dê 2 razões para ir na igreja. Bom, primeiro, porque você tem 42 anos de idade. E segundo, porque você é o pastor. Tá? Então, e eu acho uma pena eu ter contado essa história, porque é a única coisa que vocês vão lembrar dessa aula maravilhosa. Mas hoje a adolescência não tem fim. Quando é que você acha que seu filho é responsável pela sua vida espiritual? Você passa o que para eles? Não é com 13, também não é com 18, também não é com 22. Quando que é? O negócio é um negócio para pensar. Agora, eu assisti o Merck num videozinho no YouTube, e ele contou a seguinte ilustração, então eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui. Me diga quais são as semelhanças entre pai e filho aqui.
Vamos lá. Hã? Semelhança. Vamos, gente, está óbvio aí. Mesma camiseta, os dois estão suados. O chapéu, a calça, suado, e os dois estão rindo, tá? O que o filho está fazendo? Está imitando. É o valor do exemplo, tá certo? Aí eu gostei demais da ilustração. Ele disse assim: você tem que virar para o seu filho desde pequeno e dizer para ele assim: filho, nós vamos seguir aqui, ó. Essa família aqui segue a Bíblia. É aqui, ó. Entendeu? Aí você caminha com ele nesse caminho e depois você repete, depois você repete, depois você repete. Você treina o filho, e a gente cansa, mas você repete. Mas de tanto você andar nesse caminho, ele vai afundando e vai criando uma vala. Então ele disse assim: quando o caminho é superficial, é fácil a criança sair andando para um lado, mas a hora que se afundou, fica mais difícil. Então o nosso alvo na vida é esse. Nosso alvo na vida é afundar a vala de tal forma que o filho, quando ele começar a ter ideias na universidade, lá, porque todo mundo faz isso, e que ele sinta culpa, que ele sinta assim: há um padrão que é mais alto, e eu estou dentro dessa vala. Agora, ele pode escolher sair da vala? Claro que pode. Aí você tem que estudar Ezequiel 18, que aí o pai seguiu a Deus, o filho não seguiu a Deus, e depois o neto voltou a seguir a Deus. E a Bíblia diz: cada um levará o seu pecado, um levará o pecado do outro. Então, a responsabilidade pessoal. Mas o que eu quero enfatizar hoje é assim, ó, talvez o seu pai não foi lá grande coisa, mas a responsabilidade é sua, é uma nova geração. E a sua geração tem que afundar esse caminho. Repetir. Então, ensina a criança nesse caminho. Quando for velho, não se desviará dele. Então, a gente fala assim: é uma promessa. Não, não é promessa, queridos. Vocês já ouviram, quando você estuda sobre profecia na Bíblia, você tem que estudar sobre profecia pedagógica, profecia preditiva e profecia escatológica. São coisas diferentes. E a preditiva é assim: se fizeres o que eu vos mando e seguires os meus mandamentos, etc., então derramarei minhas bênçãos sobre ti, não sei o quê. Mas se fores um povo rebelde e abandonares os meus caminhos, não sei o quê, eis que a maldição estará. Veja bem, ele não está profetizando, ele está dizendo, é assim, ó, isso, a sua escolha tem consequências. E nós usamos na educação dos filhos isso o tempo todo. Nós falamos assim: não deixa a bicicleta no meio da rua, que o caminhão vai passar em cima. Quando você for atravessar, você não está profetizando que o caminhão vai passar em cima da bicicleta. Você está dizendo: todo comportamento tem uma consequência. Quando você vai atravessar a rua, olha para os dois lados. Tá certo? Por quê? Porque senão você vai ser atropelado. Esses dias eu li um livro sobre maldição hereditária, e o autor dizia uma estupidez enorme, dizia assim: não, se você falar isso, você está autorizando o caminhão a matar seu filho quando ele atravessa a rua. Eu não sei como é que o cara chega a uma conclusão dessa, tá certo? Porque a gente faz isso o tempo todo. Que é a profecia preditiva. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que depende da sua escolha, coisas boas ou ruins acontecem. Então, aí Deuteronômio 11, Deuteronômio 30, são os textos que você tem que estudar sobre bênção e maldição. E aí Deus, quando fala com Israel, fala assim: escolha, pois, a vida. Para quê? Porque eu propus entre vocês a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas. Escolha o caminho. Então, certas conversas com os nossos filhos têm que ser desse tipo. Tá? Agora, eu não posso, porque eu tenho pouco tempo, eu não posso gastar tempo naquilo que é óbvio, que vocês já sabem. Então, eu vou passar rapidamente, tá? Porque eu quero chegar a falar sobre filhos adultos. Tem gente aqui que tem filhos adultos, eu não quero falar sobre criar criança com 3, 4 anos de idade e com 7 anos de idade. Eu quero tentar abordar isso. Eu tenho uma tese, tem um sermão que eu prego, que tem essa tese. Pais precisam falar as palavras de Deus,
porque filhos têm a tendência de seguir a paixão de seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Vamos ler todo mundo em voz alta. Vamos lá, grita aí, o que diz? Pais precisam falar as palavras de Deus, porque filhos têm a tendência de seguir a paixão de seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. Eu não disse a palavra de Deus, eu disse as palavras de Deus. Por quê? Porque o texto de Deuteronômio diz: estas palavras estarão no teu coração e dela falarás. Eu queria assim, gente, nós homens temos uma tendência de não falar. Nós sentamos no sofá, aí a mulher senta lá e fala assim: olha, nosso filho está com problema, eu vi que não sei o que, não sei o que. Você tem que falar com ele. Entendeu? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: você precisa falar, não é pensar. Agora, eu tenho que admitir, eu sou homem igual a vocês, sei muito a Bíblia, esse tipo de coisa, estudei a Bíblia a vida inteira. Quando chega na hora de conversar com um moleque de 12 anos, você fala: ai meu Deus, me ajuda, que agora eu tenho que conversar, vou lá no quarto, só eu e ele, e a gente chega todo constrangido. Nós temos que fazer constrangido ou não. E quando ele fica mais velho, que agora está com 22, o meu está com 40, que é o meu mais novo, tem que continuar falando. Tá? Então é um negócio assim, Deus mandou nós homens falarmos, nós temos que falar as palavras de Deus. E isso, ele já disse aí, você tem que falar sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Você já imaginou como esse troço foi absolutamente prático? Você pensa assim, que Deus vai dizer um negócio assim: essas palavras estarão no teu coração e tu transmitirás aos teus filhos. Você fala assim: nossa, que texto lindo. Mas ele não fez isso. Ele falou assim: e dela falarás. Olha, tem que falar quando estiver caminhando, tem que falar dentro de casa, tem que falar quando levanta. É um troço assim que marcou horário. O texto da Bíblia está marcando horário para a gente falar, né? Então, pais precisam falar as palavras de Deus. Deixa eu contar algumas histórias e passar para frente, né? Por exemplo, eu preparei um estudo sobre isso, e eu escrevi para alguns amigos meus e perguntei para eles algumas coisas sobre isso, se o pai dele tinha falado as palavras de Deus, esse tipo de coisa, né? Ou ensinamentos morais, ou aquilo que é certo ou errado. Um pai que fala, né? Aí um cara contou assim, olha, eu vou dizer uma coisa que não tem nada a ver, mas é uma ilustração. Foi o Peter contou essa história. Falou assim: meu pai era torcedor do, sei lá, cadê? Está aqui escrito. Meu pai era do Santos, minha mãe do Palmeiras. E todos os filhos se tornaram torcedores do Corinthians. Ele falou: por causa de quê? Por causa do tio. Ou seja, o pai e a mãe não ligavam para aquilo. Mas o tio era fervoroso, né? Então, eles seguiram o quê? Seguiram a paixão. Olha o que está escrito na minha tese. Filhos têm a tendência de seguir a paixão dos seus pais ou dos adultos influentes ao seu redor. E essa palavrinha que é a paixão, querido, você tem que botar a mão na consciência. Qual é a sua paixão? A sua paixão pode ser carro. Sua paixão pode ser futebol. Sua paixão pode ser o teu negócio. É o que você mais fala. E o que o teu filho vai aprender a falar. A tua paixão tem que ser as palavras de Deus. Aí essa paixão vai passar para o filho. Entendeu? Aí ele diz assim: tem que falar assentado em casa. Eu tenho aqui um texto, eu coloquei no material que eu mandei para o Alex, tem lá, artigo da revista Times com o título A Mágica, olha o título, A Mágica da Refeição Familiar, foi escrito em 2006, baseado num estudo chamado A Família Intencional, Rituais que Fortalecem os Laços Familiares, que foi publicado em 2005, um ano antes. A revista Times publicou 2006, 2005,
pelo Centro Nacional de Vício da Universidade da Colômbia, que é uma compilação de quase uma década de coleta de dados, e aqui está o que ele disse: quando a família come junta e mantém uma conversa sobre qualquer tema, há um poder que os cientistas chamam de vacina, que protege as crianças de todos os tipos de danos. Eu vou mostrar para vocês um quadro. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, não está falando nem de ser crente ou não ser crente, não está falando nada de Deus, está falando assim, ó, se você tiver uma refeição por dia, com a família inteira, em volta da mesa e não diante da televisão, e todo mundo desligar o telefone, e nós podemos conversar sobre qualquer coisa, isso cria na família, tem uma frase que é usada, cadê a frase? Nas refeições, o mundo é avaliado segundo os valores familiares. E veja bem, vamos supor que você está sentado lá na mesa, e o teu filho lá, seu filho na faculdade, tem 22 anos, ele fala assim, nossa, o cara lá colou na prova, se saiu bem, cara, tirou 9,5. Não. Qual é a próxima coisa que você vai falar? Porque se você só ri, você está estabelecendo um valor. Mas se você disser assim, filho, realmente é engraçado isso aí, né, e tal, mas aí você, ok, nessa casa, nós não acreditamos nisso. Porque nós somos de Deus. Nós acreditamos na meritocracia da nota. Você estuda e tira a nota que você merece. Nós acreditamos aqui no estudo, no trabalho, e nós vamos ser honestos, porque nós somos seguidores de Jesus. Aí que o cara fala assim, ô pai, que é isso, eu estava brincando. Não, eu sei que você estava brincando, sabe? Mas eu queria dizer isso aqui também. Não, gente, se você não falar nada, você estabeleceu, e eu vou dizer isso assim, vale para avô, vale para tio, de você ajudar na criação e do menino que tem 25, qual o problema? Diz assim, olha, essa frase que você falou não ficou bem. Precisa corrigir isso aí, você tem que falar, cara. É nossa parte como homem falar. Isso cria um impacto. Olha o impacto que criou. A pesquisa mostrou que quando as famílias comem juntas, menor é a probabilidade da família do filho fumar, beber, usar droga, ficar deprimido, desenvolver transtornos alimentares ou pensar em suicídio. Só porque tem uma refeição por dia juntos. E também as crianças têm maior probabilidade de irem bem na escola, adiarem sexo para mais tarde, comerem comidas saudáveis, aprender as palavras grandes do vocabulário e saberem usar os talheres de modo apropriado. Isso aqui está no documento que eu mandei para o Alex, e lá tem um link para você procurar a pesquisa e dar uma olhada. Gente, aí quando os caras apresentam uma pesquisa dessa, a gente fala assim, nossa, hein, cara. Aí 2.000 anos antes, não, muito mais que 2.000, 4.000 anos antes, você tem uns caras chamados Moisés, que fala assim, aqui ó, tem que falar assentado em sua casa, tem que fazer a bendita reunião. E para o judeu, o que é assentado em casa? Só tem duas coisas, ou é comida, ou é ensino, porque você sabe que o ensino em pé é coisa nossa, né? Moderna. O judeu não ensina em pé, ele senta. O rabino senta, ele senta e vocês ouçam. Então, na casa também, o pai senta e ensina os filhos. Então, assentado em sua casa ou você está ensinando, ou você está comendo. Ele entendeu assim, andando pelo caminho. Nós pensamos em carro, né? Pois aí, andando pelo caminho, o cara de carro. Mas eles não andavam de carro, não andavam nem de animal, andavam a pé. Quando eles iam para Jerusalém cantando os louvores do Senhor, lá os salmos de romagem, né, ou de romaria, vamos dizer assim, olha a quantidade de assunto que os moleques já tinham que saber isso de cor. Aí você fala assim, cara, o que significa esse negócio que nós não encobriremos aos nossos filhos? Senta aí, vamos conversar. Pega um pedaço de frango aí, tá? Explica para nós aí, filho. Isso era comum nos judeus, fazer o filho interagir na conversa e na discussão de um texto bíblico. Você sabe que nós precisamos usar isso
Ok, eu estou adiantando a minha aula, já vou pular de uma vez, porque senão nós não vamos conseguir. Eu queria conversar um pouco sobre pais, homens e seus filhos adultos. E aí eu quero dar alguns exemplos. Então, vamos começar com um texto bíblico. O nosso entendimento disso aqui, ó. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Espera aí que eu quero mudar a cor. Os pais, tá? E ele está dizendo que ele tem que obedecer, e depois ele diz, honra teu pai e tua mãe. Essa é a parte do filho. Aí ele chega lá no 4, ele diz assim, e pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas você tem que fazer duas coisas, criar na disciplina e na admoestação. Essas duas palavrinhas de pais são diferentes. São diferentes. Então, vou mostrar para vocês. Você vem aqui, Efésios 6, 1, está lá. A primeira palavra é goneos, significa os pais, que pode ser o pai e a mãe, ou seja, os progenitores. Mas a segunda palavra não é isso não. A segunda palavra é pais, pater, gerador ou antepassado masculino. Então, vamos dar uma olhada. Isso aqui são os dois pais. E esse aqui é o pai homem. Ele está dizendo assim, filhos, você tem que obedecer os dois pais, os seus progenitores. Aí ele vira para o homem e fala assim, homem, não provoque seu filho a ira. Interessante, né? Está mostrando que nós, homens, podemos ser geradores de raiva nos filhos, da maneira como nós nos comportamos ou tratamos eles. E nós temos que fazer duas coisas, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Mas a maioria de nós deixa a disciplina por conta da mãe. E a Bíblia está dizendo, não, é o homem macho, é o macho que tem que fazer. Então, aquela coisa que os nossos antepassados faziam, que a minha mãe fazia, quando teu pai chegar, você vai ver, e que eu morria de medo, tem base bíblica. Quando meu pai chegava, disse, a disciplina é comigo, entra aqui para a gente conversar. Não era bem conversar, né? Então, assim, a gente tinha uma conversa rápida, e depois tinha uma esquentada no traseiro, que era um negócio forte. Mas, ó, eu sou legal, não fiquei com nenhum tique nervoso. Tá. Só que você lê esse texto e você não pensa no filho adulto. Então, eu quero fazer umas perguntas. Primeiro, quais são as duas coisas que os filhos têm que fazer? Vai, rápido. Obedecer e honrar. Quando é que o filho pode parar de fazer isso? Não, pode. Quando é que o filho pode parar de obedecer? Fica aqui para ser o tradutor, que eu não estou entendendo nada que os caras estão falando. Quando sai de casa, só. Como é que é? Quando sai de casa. Quando sai de casa, depende. Se ele sair de casa aos 17 anos para estudar num outro estado e eu estou pagando a conta, como é que é? Quando é que ele... Tem uma coisa que é certa, que ele tem que parar de obedecer quando? Quando ele casou. Casou, está certo. Mas me dá uma outra. Não tem uma base bíblica para isso, tá certo? Casamento tem base bíblica. Casou, está resolvido. Uma independência. Esse camarada conseguiu dinheiro, está vivendo onde ele não está vivendo debaixo do meu teto. Enquanto ele estiver vivendo debaixo do meu teto, não estou dizendo que ele tem que me obedecer, mas ele tem que prestar conta. Ele não pode dizer assim, ó, pai, eu vou chegar a hora que eu quiser. Não, senhor. Então o senhor aluga o seu próprio apartamento. Que a tua mãe vai ficar acordada aqui, onde é que está meu filho, onde é que está meu filho. Eu fiz questão, falei, meus filhos, todo mundo vai sair de casa e morar sozinho, todos eles moram sozinhos antes dos 30. Sai todo mundo. Ninguém casou, vai morar sozinho. Por quê? Ué, porque eu quero ter paz? Mas aí eles têm que assumir responsabilidade. Minha mulher está dormindo ótima agora, porque não fica, que ele chega em casa a hora que ele quiser. Estou contando, não devia contar essas coisas. Está gravado esse troço? Edita essa parte, é que meus filhos não vão gostar. Não.
Não, e os caras falam assim, não, os filhos saem de casa, a gente fica sentindo aquele ninho vazio. Cara, não tive ninho vazio na minha casa de jeito nenhum. Sai e eu estou ótimo com a minha mulher. Isso aí é coisa maravilhosa, tá certo? Agora, honrar, não. Honrar não tem fim, cara. Tá certo? Agora vamos para os pais. Criar na disciplina e na admoestação. Fica aí. Quando é que o pai para de disciplinar e quando que ele para de admoestar? Mais difícil de responder, né? Vamos lá. Quando é que ele para, vamos pegar a primeira. Quando é que ele para de disciplinar? Quando para de merecer, eles falam. Não. Nós não sabemos bem, a disciplina tem meios diferentes, né? Você vai bater na mãozinha da criança e dizer, não põe a mão na tomada, é uma coisa inicial. Depois você vai ter que, eu tinha um ritual, no livro ele fala de um ritual, eu tinha toda uma liturgia de como que eu ia aplicar a disciplina física. Não quero falar sobre isso, eu quero falar de filho grande. Aí você passa todo sobre essa fase, e aí a disciplina fica assim, não vai poder usar o celular. Se você tirar o celular do cara, por exemplo, é uma baita uma disciplina. Hoje, o cara entra não precisa nem, só desliga o Wi-Fi, todo mundo entra em desespero dentro de casa. Nós temos outros jeitos de disciplinar, mas tem uma hora que você para, né? Tem uma hora que é complicado, você para, não é muito claro, na hora que ele casa, tudo bem, não tem nada, mas você para de disciplinar. Mas e admoestar? Você acha que um avô devia parar de admoestar? Eu estou agora com quase 70 anos, eu viro para o meu filho e falo assim, filho, olha, você vai viajar, toma cuidado com isso, assim. Ele fala, pai, estou sabendo. Sim, a tua parte é estar sabendo, e a minha parte é falar mais uma vez. Não é verdade? Obrigado, cara, pode sentar. Então aí tem essas... Como é que os pais vão inculcar a palavra em filhos mais velhos? Essa é uma pergunta boa. Então, eu quero dar algumas sugestões, tá? E depois nós vamos discutir. Cadê? Aqui. Eu li um livro, eu não aguentei ler o livro inteiro, tá? Chama Os Judeus e as Palavras, é uma coisa assim, que é uma mulher que não é nem judia, ela é judia, o pai dela é judeu, eles escreveram o livro, mas você vê que ela disse, eu sou ateia, eu nem acredito em Deus, quer dizer, mas ela analisa a cultura, e eu gostei dessa parte das palavras, e ela disse assim, que desde muito cedo na vida, os pais e os rabinos, eles incutiam no filho a habilidade de discutir os textos. Lembra quando fala que Jesus estava lá discutindo com os doutores, e a gente acha assim, nossa, não, mas era comum, gente. As crianças sentavam com os doutores para discutir, e os doutores eram experts em fazer a pergunta certa. Então vamos lá, vamos pegar um texto assim, ó. Gênesis 2:3. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Você vira para o teu filho de 14 anos, ou teu filho de 25, fala, filho, por que Deus descansou? É uma boa pergunta? Responda para mim, vocês são adultos, vamos supor que eu estou ensinando vocês, por que Deus descansou? Então, mas servir, por exemplo, Deus não estava cansado? Deus não estava cansado. Me fale o que você sabe sobre a natureza de Deus. Vamos? Vamos, gente, participa eu sou o rabino agora e vocês são os alunos. Fala sobre a natureza de Deus. Natureza de Deus, quais são as características de Deus? Todo-poderoso. Vai falar mais alto, tem que gritar para mim. Vamos. O que mais? Eu não estou escutando. Parou para apreciar a obra dele. Parou para apreciar a obra. É isso que diz o texto? Que ele parou para apreciar a obra dele, foi isso que está no texto. Ele descansou.
Eu quero saber se Deus precisava descansar. Deus precisava descansar? Não. Me fale sobre a natureza de Deus. Eu mudei a pergunta. Qual que é a natureza de Deus? Onipotente, onisciente, que mais? Eterno, que mais? Infinito. Você tem que ajudar teu filho a dizer essas palavras, memorizar essas palavras. Então, filho, entra aí na internet, escreve atributos de Deus, procura aí. Aí, procura aí agora, entra aí, escuta, tem pelo menos 11, se você procurar na internet agora. Aceidade. Aceidade é um atributo de Deus. O que significa isso? Tem a mínima ideia, só procurar na internet. Não, mas aí essa é a conversa. A conversa é que eu estou falando para ele saber quem é Deus. Se Deus é tudo isso, por que ele descansou? Olha, está vendo? Aquilo que você chama estudo bíblico, escola dominical, você tem que ter com o filho. Por que ele descansou? Aí qual é outro texto na Bíblia que manda a gente descansar? Êxodo 20, 10 mandamentos. Agora vamos ler o texto. O que diz lá? Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, aí você fala, filho, vamos abrir lá. O que diz o texto? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O que significa toda? Que é toda ela. Então, todo o seu trabalho tem que ser feito em quantos dias? 6. Se você não descansar você, além de não aguentar fisicamente, você está desobedecendo a Escritura, que colocou aí um princípio que é moral e é também de saúde. Tá certo? Aí você fala assim, você tem que descansar. Então, filho, aí olha a conversa. Quando o teu pai trabalha demais, ele está desobedecendo esse mandamento ou não? E quando você agora, que acabou de se formar, e está trabalhando que nem um louco, e vara a noite toda, e não estuda quando tem que estudar, depois estuda no último minuto, quando você não está fazendo toda a sua obra nos 6 dias, aí você chega para mim e fala assim, domingo eu não posso ir na igreja, porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus descansou, olha a conversa onde foi, que é o que o rabino fazia. O rabino fazia a pergunta, e as crianças com 8 anos de idade, Jesus com 12, está lá discutindo. Agora, os doutores ficaram maravilhados, porque o rapaz estava dando a resposta, é isso que ficou maravilhado. É que Jesus estava respondendo bem. Está vendo? Nós podemos conversar sobre as historinhas da Bíblia de um outro jeito. Por exemplo, vamos mudar de texto. Gênesis 2 ainda, acho que é versículo, precisa achar lá. 15, 14, e Deus colocou Adão no jardim para o cultivar e guardar. Então, ó, você é meu aluno, eu pergunto a você, quais são as primeiras duas profissões que existiram? Lavrador e guarda, segurança, as duas profissões que começaram. Mas diga uma coisa, se Deus criou, aí vem as perguntas, se Deus criou o jardim, por que precisava lavrar? Vamos falar agora, você que é dono de fazenda, meu filho, eu ia dizer assim, quanto que você depende de Deus e quanto que depende do seu trabalho, porque ele tinha, a fazenda do jardim era de Deus, mas ele tinha que lavrar, tá certo? Ficou pior, você vai para Gênesis 3, Gênesis 3, por causa do pecado, gerará abrolhos e espinhos, agora eu tenho praga, tem outra coisa, olha a conversa como é que ela vai ampliando, qual é a sua profissão, meu filho, que se almeja? Eu quero ser médico. Qual é a sua parte de médico, qual é a parte de Deus? Porque Deus criou o jardim, Deus estava lá, ele tinha que mandar a chuva, tinha que ajudar, e você tinha que lavrar, tinha que ser segurança. Ah, mas veja bem, olha a conversa. Segurança. Mas se Deus fez o jardim, por que Deus não botou uma cerca? Por que ele falou que a segurança é você? Aí você agora, eu dou o carro na sua mão, você não tranca. Por que você não tranca o carro? Não, pai, isso aí não se... Você não pagou, né, desgraçado? Não, gente, não é, você não vai falar desgraçado, mas é assim, eu só falo isso para ênfase, para você guardar, né? Vocês estão percebendo? Temos conversas a respeito de historinhas bíblicas, que são discussões. Qual é a discussão que nós podemos fazer do Gênesis 3? E Deus apareceu e disse, Adão, onde estás? Aí você fala assim, então me dê a sua interpretação, meu filho Pepe. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava?
Não, responde para mim. Sabia. Então, por que ele perguntou onde estás? Está vendo como é que não é fácil a pergunta? Por que vocês acham? Alguém quer chutar? Queria que participasse, né? Estabelecer um diálogo. Está vendo, gente? Isso é conversa com um filho adulto. Isso é conversa que você vai lá para o quarto de um filhão que tem 24 anos, filho assim, vamos conversar um negócio aqui, eu estava pensando aqui na Bíblia. A Bíblia diz assim, para Caim, Caim, onde está teu irmão? Você acha que Deus não sabia onde estava? Então, se Deus sabia, por que Deus perguntou? Não, porque Caim matou o cara e tal, não sei o que, então. Mas Deus queria que ele se sentisse o quê? Não, culpa, né, pai? Culpa, então. Por quê? Porque ele é responsável pelo irmão. E qual foi a resposta de Caim? Petulante. Virou para Deus e levantou o nariz, respondeu para Deus com uma pergunta. Falou assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Né? Vamos discutir a petulância de alguém que responde para Deus desse jeito. Agora, filho, você saiu com a sua irmã de 21 anos e você deixou lá na festa, não trouxe ela para casa. Onde está a sua irmã? Não, gente. Muito bem, vou dar para vocês 5 minutos de conversa. Bom, falta 7 para terminar a aula. 5 minutos de conversa para vocês mastigarem um pouco conversar com filhos adultos a respeito dessas coisas de Bíblia. Fala, o que você aprendeu hoje? Conversa aí. Cara, eu aprendi isso aqui, eu vou fazer esse troço na minha casa. Pode conversar. Queridos, eu sei que às vezes eu conto certas histórias e dou a ilustração com uma certa impetuosidade e um certo teatro, né? E eu chamo o filho de desgraçado, esse tipo de coisa. Isso a gente não faz, tá? Isso aqui é mais o teatro para ensinar mesmo. Você quer formar no seu filho, na sua filha, um seguidor de Jesus. Às vezes você bate mentalmente com uma palavra mais forte, e às vezes você também só brinca, e faz parte da nossa vida ter as duas coisas. O que nós não podemos deixar é de falar as palavras de Deus, em qualquer situação. Uma vez eu lembro que estava viajando de carro, e uma menina da igreja, era uma coisa pública, uma moça de casa, fugiu de casa com um namoradinho, que ninguém sabia quem era, ela sumiu, tá? Os pais desesperados, a igreja orando e tal. E aí meus filhos eram pequenos, né? Tinha 12, 11, 9 anos de idade, sentado no banco de trás, nós estamos viajando. Aí eu viro para a Marta e falo assim, nossa, bem, a situação dessa menina ainda, fulano de tal, que coisa triste, né? E ela, não, realmente, né, uma coisa, puxa vida. E não, e quanta tristeza está trazendo para toda a família, né? Não, porque, né, se você lembra, né, bem, aquele texto que fala para honrar pai e mãe, né? Ela não honrou pai e mãe, ela achou o namoradinho, achou e fugiu com ele, que besteira. Aí a Marta, sabe lá as consequências, né? Daqui um pouco volta ela grávida, trazendo a coisa para os pais, né? A dor de cabeça e tal. Aí a Ana Ruth, que era mais velha, falou assim, pai, vocês estão pregando sermão para a gente? Falei, mas é lógico? Lógico que eu dou. Falarás delas pelo caminho. E era uma coisa pública, eu podia analisar. Nós precisamos ter esse jeito. Agora, talvez você não se sinta qualificado para ter essas perguntinhas sobre Gênesis, se Deus descansou ou não. Então, cara, é o seguinte, olha o texto aí, ó. Essas palavras estarão no teu coração. Tem que dar uma estudadinha antes, entendeu? Tem que saber antes para depois conversar com o filho, porque dela falará, se você não estudar, você não fala. Eu lembro a primeira conversa que eu tive com meus filhos sobre orientação vocacional, né? Que a primeira ia para a faculdade, e eu então falei assim, vamos conversar sobre isso. Falei, cara, eu não sou muito bom nisso não. Aí o que eu fui? Passei numa banca de revista, comprei o Guia do Estudante, e aí descobri todas as áreas que existiam e tal, e aí eu peguei, sentei com os filhos, falei, filhos, vocês sabem que são
8 áreas da parte, né? Você tem as humanas, você tem a não sei o quê, você tem a coisa, você fala assim, nossa, meu pai sabe. Não, meu pai comprou a revistinha antes. Ele leu, é a mesma coisa, você tem que ler o bendito texto de Gênesis e fazer uma meia dúzia de perguntas antes de começar a conversar com o teu filho. E da onde é que você vai levar essa conversa. Se você não gastar tempo na Bíblia, gente, vocês estão entendendo, né? Eu não estou falando de ser o estudante número 1 de Bíblia da igreja, eu estou falando assim, estuda pelo menos o texto que você vai conversar com ele, e faça a conexão com Êxodo 20, e tenta saber uma meia dúzia de coisas para ter a conversa. Filhos adultos precisam desse tipo de conversa. Uma outra experiência que eu tive muito boa na minha vida, foi quando eu botei meus 3 filhos no sofá, aí eles estavam mais velhos, eram 15, 14, 12, uma coisa assim, e eu falei assim, filhos, eu queria que vocês dissessem para o teu pai, quantas vezes, ou diz as vezes, que vocês acham que o pai errou na sua criação. Aí eles assim, ó. Eu falei, não, pode falar, é uma conversa. Estava eu, a mãe aqui no coisa, e os 3 na frente. Ninguém falou nada. Aí eu falei assim, mas eu sei a resposta. O papai errou na sua criação todos os dias. Todos os dias. Teve o dia que nós de papai devia ser mais duro, e o pai não foi, porque estava cansado. Teve o dia que o papai devia ser mole, perdoar, passar por cima, e ele endureceu, exagerou para o outro lado. Eu fiz essa reunião aqui para pedir que vocês perdoem seu pai. Porque eu vou te dizer o que eu não quero. Eu não quero, daqui 10 anos, você diga assim, quando eu tinha 15 anos, eu me afastei de Deus, me afastei da igreja, vivi no mundo, fiz isso, fiz aquilo, aí num encontro da ABU que tinha lá na faculdade, aí alguém me falou, aí eu voltei aos 25 anos, eu falei, você vai passar 10 anos longe de Jesus por culpa do teu pai? Não, perdoa teu pai, por favor me perdoe. Então, nós sempre tivemos esse tipo de diálogo muito transparente, sabendo que nós somos todos pecadores, tentando ser seguidores de Jesus. E não é assim que nós construímos a vida com os nossos filhos. E eu quero dizer que eu dei esses exemplos meio fortes, mas a verdade é, por favor, tenha esse compromisso, né? O compromisso, cadê? De você cavar esse buraco pela repetição, com os seus filhos pequenos, com o seu filho grande, para a gente tentar ser uma geração que segue a Cristo, entendeu? Durante muitos, muitos anos. Obrigado, queridos. Deus abençoe.